Você provavelmente já deve ter escutado ou dito o termo geração DTS em algum momento enquanto acompanhava a Fórmula 1. Esse termo se refere às pessoas que conheceram a categoria a partir da série Drive to Survive, da Netflix. Por causa da série, a Fórmula 1 teve um boom de popularidade gigantesco ao ponto de tomar uma enorme fatia no total de fãs do automobilismo ao redor do mundo, fazendo com que o nicho crescesse numa quantidade gigantesca, o que foi ótimo para a categoria nesse ponto. No entanto, é inegável que a série mexeu bastante com a percepção das pessoas sobre o que é e o que não é real durante as corridas. E é sobre isso o que eu gostaria de falar com vocês neste vídeo. Como a Netflix revolucionou a Fórmula 1 por completo, mas não só ela. Para a gente entender o que aconteceu a partir de 2017, precisaremos entender também como foi o processo que levou a Fórmula 1 a fazer isso. No caso, vender-se à Liberty Media. Desde os primórdios da categoria em 1950, as corridas normalmente não eram transmitidas ao vivo, claro. Boa parte delas eram gravadas e depois repassadas às TVs, que exibiam em modos de compactos. Mas aquilo não era suficiente, obviamente. Nas décadas de 70 e 80, quando Bernie Ecclestone, um dos chefões da Fórmula 1 na época, percebeu que a categoria poderia fazer muito dinheiro com transmissão das corridas, aconteceu o que vou chamar de primeiro impacto. Me perdoem, fãs de Evangelion, mas precisarei fazer isso. A ideia de transmitir as corridas ao vivo era excelente e revolucionária, principalmente a se tratar da tecnologia disponível da época. As TVs ao redor do mundo pagavam alto para transmitir as corridas, o que colocava mais dinheiro no bolso dele, da Fórmula 1 e das equipes, que também ganhavam ainda mais dinheiro ao ter mais patrocinadores que também estavam interessados na exposição das TVs alheias. Numa tacada só, Bernie Ecclestone resolveu o problema da grana e da visibilidade de uma vez. Para a época, ele era um gênio, fez a Fórmula 1 se tornar um sucesso mundial a partir daquilo, e a categoria cresceu muito com isso. No entanto, isso também era um defeito. Ele protegia a Fórmula 1 demais. Nas décadas seguintes, e com a evolução das mídias, chegamos na época das redes sociais, entre os anos 2000 e 2010. E como sabemos, o tempo renova as coisas quase sempre, e no caso da Fórmula 1, que passava por várias transformações, não acompanhou o progresso das mídias sociais, diferentemente de outros esportes. Além disso, a categoria acabou caindo no limbo de esporte exclusivo e para poucos, o famoso esporte para ricos, ideia até alimentada pelo próprio Bernie Ecclestone, que disse algumas vezes que não se importava com os mais jovens que chegavam para assistir a Fórmula 1, mas sim com os fãs que tinham bastante dinheiro. E sim, sabemos que curtir a Fórmula 1 é bem caro, não é o esporte mais democrático do mundo, mas dizer isso é como afastar boa parte dos mais jovens que são conectados com a internet e que gostam de Fórmula 1. E não para por aí. Falar das corridas em si era exclusivamente direito das TVs que pagavam para transmiti-la. O afastamento entre F1 e redes sociais era tão grande que a FOM, a entidade responsável pelos direitos autorais da categoria, derrubava todo tipo de vídeo sobre a categoria na internet, além de notificar qualquer pessoa que usasse algo da Fórmula 1 nas redes sociais. Era nesse nível. Apenas quem pagava poderia falar sobre a categoria, ou quem era credenciado a isso. Já os fãs, de modo independente, basicamente não podiam. Os pilotos também sofriam com isso, sim, piora cada vez mais. Eram proibidos de gravar vídeos quando estivessem no paddock. Até Lewis Hamilton, um piloto muito midiático desde que chegou, não poderia compartilhar os bastidores com seus fãs, porque Bernie e a Fórmula 1 não deixavam. Pois é, isso tudo acontecia. E isso tudo foi virando uma bola de neve que fez a Fórmula 1 se limitar a si própria. É como se ela estivesse bloqueando o seu próprio crescimento em todos os sentidos, afastando as pessoas, fazendo com que a audiência caísse também por causa disso, afetando nas receitas da própria e, incrivelmente, na queda de visibilidade, coisa que Bernie começou décadas atrás. E é aí em que se encerra o primeiro impacto e vamos para o segundo. Se a Fórmula 1 está nessa situação de baixa audiência, o que poderia melhorar? Aí entra a Liberty Media na jogada. Em 2017, a empresa norte-americana comprou a Fórmula 1 para si numa negociação bilionária. E já de cara, sabendo como estava o mundo lá fora da Fórmula 1, ela afrouxou as restrições ao máximo que podia. A categoria teria redes sociais ativas, teria um canal no YouTube que publicasse os melhores momentos das corridas,
coisa que não acontecia com Bernie Ecclestone no comando, além de permitir, ainda de maneira indireta, que as pessoas falem dela nos seus vídeos, coisa que permitiu um monte de gente se aproximar mais do esporte. E aqui um recorte pessoal: apesar de acompanhar a Fórmula 1 desde 2005, eu dei uma parada entre 2009 e 2019. Eu passei a assistir mais futebol, então meio que desanimei em relação à Fórmula 1 e a competição também não ficou lá muito agradável ao meu gosto. Eu não sabia que eu ia perder 2010, 2012, mas enfim. E eu só voltei a ver Fórmula 1 de novo em 2020 porque eu encontrei um vídeo no YouTube sobre o Max Verstappen. Pois é, foi assim que eu voltei a assistir Fórmula 1, graças a um vídeo de um terceiro sobre a categoria que permitia agora que ele falasse sobre isso. E, se serve também a via contrária, eu já recebi algumas mensagens dizendo que algumas pessoas passaram a assistir Fórmula 1 de novo por minha causa, seja por causa dos meus vídeos aqui ou nas outras redes sociais. E eu não estou inventando isso, acreditem se quiser. Então é bom para a Fórmula 1 também que as pessoas falem da categoria. Isso atrai outras pessoas por causa de outros fãs também. Para 2018, a Liberty Media anunciou um acordo com a Netflix para a produção de um documentário que iria oferecer uma visualização do interior das equipes, os bastidores, a tal Drive to Survive. De início, Mercedes e Ferrari não quiseram participar, elas tinham medo de que o seu segredo industrial fosse revelado, o que obrigou a Netflix a buscar histórias como Ricardo e Gunther Steiner, que ganharam muita visibilidade e fãs nesse processo. E desde então a popularidade e a audiência ao redor do mundo explodiu de modo assustador. O interesse subiu demais entre os jovens, principalmente o público das redes sociais, que é esse. Os pilotos cativaram novos fãs através da série e criou a tal geração DTS, que são os fãs que acompanham a Fórmula 1 a partir da Netflix. Geração essa que defende seus pilotos favoritos com toda a força, o que incrivelmente se tornou um pequeno problema para os próprios fãs da categoria. Se antes os autódromos corriam risco de terem lugares vazios, agora eles esgotam em minutos. Nos Estados Unidos, o alvo principal da Fórmula 1 desde sempre, as arquibancadas estão cada vez mais lotadas. A audiência no primeiro ano da DTS quase que dobrou em relação ao ano anterior, sem DTS. E existe um conflito entre os fãs novos de Fórmula 1 contra os antigos. Isso porque uma parte não entende a renovação do público conforme o tempo vai passando e como a maneira de apreciar Fórmula 1 vai se alterando conforme o tempo, e também a outra parte que, por vezes, ignora a história e o passado da Fórmula 1 e acredita que a opinião delas pode ser sim baseada no que ela vê na série da Netflix. Que tem muita verdade sim, muitas das coisas que acontecem por lá são verdade. Porém, existem coisas que não são, e algumas pessoas falham em interpretar isso. Por exemplo, tem gente que acha que o Ricardo é um piloto melhor que muitos outros apenas por causa do tempo de tela. E esse é o desafio dos fãs. É um problema muito bobo, como eu sempre gosto de dizer, mas é um desafio que os fãs têm de lidar entre si agora. A ala mais experiente com a ala mais nova. E infelizmente isso tudo acontece. Se sabe o meu conselho, evite discutir sobre isso, por favor. Apenas aproveitem as corridas e discutam sobre o que realmente importa. O último título da Ferrari vai debutar. Resolvam isso. E por favor, arrumem o título pro Alonso também, eu tô precisando. No fim, a Fórmula 1 sempre andou de mãos dadas com as mídias. Dos rádios para as TVs, das TVs para a internet e o streaming. Resta saber agora quais serão os próximos passos da categoria. Talvez apareça o terceiro impacto em breve, mas é difícil de prever. Até lá, a Fórmula 1 irá colher frutos e renovar-se cada vez mais para a sua audiência também fazer isso. Enquanto isso, vai ter muita série para isso acontecer. Agora estão produzindo um filme que vai levar o nome da categoria e que será estrelado por ninguém menos que Brad Pitt. Então já se preparem, porque a geração DTS pode ganhar uma nova rival, a geração F1. E eu tenho nada a ver com isso, tá bom? Apesar do nome do canal. Eu quero saber a sua opinião. Como você foi impactado pela Netflix? Como que o fato de você acompanhar a Fórmula 1 teve ou não teve impacto em relação ao que a Netflix fez com a Fórmula 1, aumentando a popularidade? Comenta aqui embaixo o que você pensa ou qual que é a sua opinião. Se gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1. E eu te vejo no próximo vídeo, aqui do F1.